Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este especial informação de segunda-feira. Hoje é dia 19, temos muita notícia importante hoje para lhe transmitir, para além da atualidade internacional, nacional, o desporto e depois a linha aberta. Portanto, fique connosco durante a próxima hora, é um prazer estar na sua companhia. O princípio do passado fim de semana, que é como quem diz no sábado, esse dia não foi muito agradável para os residentes de Newark e, sobretudo, do Ironbound. Uma violenta tempestade abateu-se sobre a cidade e inundou as partes mais baixas do Ironbound. Uma grande tempestade desabou sobre Newark na tarde do passado sábado. Uma das áreas mais afetadas da cidade foi o Ironbound. Segundo o diretor de Segurança Pública de Newark, várias pessoas e veículos ficaram submersos na área do Ironbound, bem como as áreas industriais dos bairros Sul e Leste. Estima-se ainda que tenha caído até 15 centímetros de chuva em menos de 2 horas. Várias casas foram afetadas e algumas pessoas ficaram presas dentro dos seus carros devido às inundações. Mas nem tudo foram más notícias e há que ver sempre o lado positivo. Houve até quem tivesse aproveitado a subida do nível das águas para dar uns mergulhos. Que não tiveram assim grande piada porque a intensidade de chuva foi muito grande. Aliás, é importante falar um pouco sobre este assunto. Como sabem, Newark foi beneficiado com cerca de 167 milhões de dólares em relação à Covid. Algum desse dinheiro deveria ser aplicado em infraestruturas, sobretudo na continuação da abertura das condutas de esvaziamento de água da South Street. A South Street foi, de facto, o pior local no Ironbound que mais sofreu. A Casa do Ribatejo também sofreu uma inundação bastante grande, tal como o Sport Newark e Benfica e outras associações. É importante referir também, por outro lado, que nem todos os males provêm daquilo que não se faz ou que se faz nas cidades. O que é importante referir, e é importante referir também, é que na Alemanha caiu também uma quantidade de chuva anormal. Portanto, em Newark caíram 9,2 polegadas de chuva. Foi a quarta maior tempestade de água, portanto, por metro quadrado, por pé quadrado, que caiu em Newark. A quarta maior desde há 100 anos. Portanto, isso seria impensável, qualquer infraestrutura também não iria sobreviver a esta situação. Portanto, é importante que o Mayor tenha em conta que desses 167 milhões, algum desse dinheiro pode ser aplicado em infraestruturas, como já disse, sobretudo no reforço da canalização de escoamento de água no Ironbound, sobretudo a tal conduta que vem desde a Avenida C até, passando pela South Street até ao mar. É importante referir isso. Há inundações que há dias varreram, e agora já estamos a falar da Alemanha. Uma coisa que aconteceu em Newark também aconteceu da Alemanha, mas muito mais trágica, porque deram lugar a um cenário de caos e deixaram para trás um rasto de destruição. As populações prosseguem com limpeza à medida que é feito um balanço dos estragos. Há já centenas de mortos e muitas pessoas estão agora desaparecidas. Na cidade alemã de Bad Neuenahr-Weiler, as inundações que há 4 dias varreram o país deram lugar a um cenário de caos. É tempo de limpezas, uma tarefa árdua que, entre ajuda entre vizinhos, torna um pouco mais leve. Há também muitos voluntários que vieram para ajudar e que nos fornecem água, café, comida, e eu agradeço-lhes do fundo do coração. E há ainda um operador de escavadora que trouxe a escavadora da empresa e tem ido e voltado de forma voluntária 13 horas por dia desde anteontem para tirar o nosso lixo das ruas.
À medida que as populações regressam às zonas afetadas para dar início à limpeza e reconstrução, a Alemanha começa a fazer um balanço dos estragos. A chanceler Angela Merkel prometeu já ajuda rápida para a reconstrução. As chuvas torrenciais deixaram para trás um rastro de destruição na Europa Ocidental. Só a Alemanha e Bélgica contam pelo menos 190 mortos. A energia já foi restabelecida em vários locais, mas, de acordo com as autoridades, o fornecimento de gás em algumas partes da Alemanha pode ainda levar semanas. A devastação estendeu-se a centenas de localidades nos Países Baixos, Polónia, Chequia, Luxemburgo e Suíça, onde, à medida que os níveis das águas começaram a baixar, se vai tentando um regresso à normalidade. Uma tarefa difícil, dificultada ainda mais pelo desaparecimento de muitas casas e empresas. E diz muita gente que talvez nem nos próximos 10 anos seja possível recuperar estas cidades que ficaram completamente destruídas. Também na Bélgica e nos Países Baixos, as equipas de resgate trabalham em contrarrelógio. As águas começam a recuar e as operações de limpeza intensificam. Procuram-se agora sinais de vida no rescaldo das chuvas fortes que provocaram as tais inundações. Amanhã, terça-feira, assinala-se um dia de luto nacional na Bélgica pelas dezenas de pessoas que perderam as suas vidas. Pepinster, perto de Liège, foi uma das localidades mais atingidas pelas cheias na Bélgica. Agora que as águas começam a recuar, as operações de limpeza intensificam-se. Um grande trabalho para retirar toda a lama e detritos que estão a bloquear a maior parte das ruas. O primeiro-ministro da Bélgica e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, marcaram presença em Rochefort na manhã deste sábado, onde começaram as operações de limpeza depois das inundações. Um dos habitantes afetados diz que não há palavras, que estão devastados, e mostra o quão alto o nível da água subiu na sua sala de estar. Nos Países Baixos, o presidente da Câmara de Limburgo apela à população para permanecer vigilante. Com as águas a subir, a situação no país ainda é incerta. O governo do Canadá anunciou hoje que, a partir do dia 9 de agosto, cidadãos totalmente vacinados e residentes permanentes dos Estados Unidos terão permissão para entrar no Canadá. Os viajantes internacionais também podem ser autorizados a entrar naquele país a partir do dia 7 de setembro, desde que o balanço da pandemia da Covid-19 continue favorável. Ainda assim, a entrada no Canadá continuará a ser proibida para todos os estrangeiros que não estejam totalmente vacinados. Ainda com a Covid, em New Jersey foram registadas 4 mortes e 324 testes PCR e também 110 testes antigénios foram positivos. Portanto, também estamos a sofrer nesta média de 7 dias para testes Covid-19 positivos que foram confirmados. Há agora 418, 61% a mais do que há uma semana. Veja bem, e 112% a mais em relação ao ano passado. A variante Delta continua a ser o alvo da preocupação, uma vez que continua a espalhar-se em larga escala pelo país. Também no Brasil já começou a surgir a variante Delta em grande dimensão, portanto é neste momento a variante que mais se espalha em todo o mundo, a mais contagiosa e a mais perigosa. Portanto, muito cuidado. Em Portugal, o nosso país também está a viver um momento difícil com esta variante Delta, que está a alastrar sobretudo junto da faixa etária abaixo dos 30 anos de idade. Nas últimas 24 horas registraram-se 1.855 casos e 8 mortos por Covid-19. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 8 mortes e 1.855 novos casos de Covid-19. Quanto aos internamentos, os números também continuam a subir, sendo que no total há hoje 851 doentes hospitalizados nas enfermarias, mais 46 do que ontem, e 181 em unidades de cuidados intensivos, mais 5 do que no domingo. Por regiões, o Norte registrou mais 755 contágios e uma vítima mortal.
Lisboa e Val do Tejo identificou mais 624 infectados e 5 mortos. Já o Algarve reportou mais 231 contágios e 2 vítimas mortais. O Centro conta com mais 127 casos positivos e no Alentejo foram registados mais 61 infectados. Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram mais 32 contágios e a Madeira mais 25 infecções. A matriz de risco foi também atualizada esta segunda-feira e revela que Portugal permanece na zona vermelha. A taxa de incidência é de 391 a nível nacional e de 403 contágios por 100 mil habitantes só a nível continental. Já o RT continua a descer, situando-se em 1,10 tanto no continente como a nível nacional. E é importante referir também que a zona norte do país está a bater a zona sul no que diz respeito a contágios com Covid-19. Desde março deste ano, que não havia tantos internados com Covid-19 em Portugal, e comparando com há exatamente um ano atrás, a situação hoje está claramente pior. Entretanto, como já lhe disse, o norte do país já tem mais novos casos que Lisboa e Val do Tejo. No dia 18 de julho de 2020, a Direção-Geral de Saúde registava 452 internamentos, entre os quais 65 estavam em cuidados intensivos, o que na altura era uma redução significativa nos internamentos, quer em enfermarias, quer em cuidados intensivos. Em comparação com os meses anteriores, um ano depois, o cenário é bem diferente. A situação até à data do dia de hoje, 19 de julho, revela que o número de internamentos tem vindo a oscilar, mas a tendência tem vindo a aumentar nos últimos meses, ao contrário do que acontecia há um ano atrás. Para piorar, e de acordo com os dados de hoje da Direção-Geral de Saúde, desde o dia 18 de março que não se registavam tantos internados como nesta segunda-feira. No dia 18 de março deste ano, havia 828 internados, 118 em cuidados intensivos. Hoje, 4 meses depois, são 851, dos quais 181 em unidades de cuidados intensivos. Os números que Portugal tem vindo a registrar nos últimos tempos não têm deixado alguns especialistas indiferentes. Por exemplo, entre junho e julho, e segundo os dados oficiais, o aumento de internamentos em unidades de cuidados intensivos foi de 122%. A região norte é, por esta altura, a que está a crescer mais em número de novos casos e ontem e hoje até já registrou mais novos casos do que Lisboa e Val do Tejo. Os especialistas apontam como sendo provável que tal se mantenha durante mais algum tempo, até o norte atingir o pico desta quarta vaga. As explicações dadas para o aumento de novos casos e internamentos é explicada, segundo os especialistas, pelo desconfinamento e pela predominância da variante Delta em Portugal. A variante originária da Índia tem um grau de transmissibilidade muito mais elevado do que as outras variantes e tem afetado sobretudo as camadas mais jovens que ainda não estão vacinadas. E para que saiba até que ponto é que tem a força dos mídias, sobretudo nas redes sociais, fica a saber, segundo a CBS, na sua edição de hoje, que 12 posts, portanto apenas 12 posts nos vários Facebook, Twitter, são responsáveis por cerca de 66% das infecções de pessoas que não querem ser vacinadas e também por alguns óbitos. Estes posts, 12 posts, apenas 12, vejam bem, têm origem em questões de fervor religioso, também em espiritistas, cientistas, médicos e outras pessoas que não acreditam na vacina. Apenas 12 posts. Imagine bem a força. A Inglaterra vive esta segunda-feira o Dia da Liberdade, assim popularizado para assinalar a data em que a maior parte das leis para limitar a propagação da Covid-19 foram levantadas no país. O distanciamento social, o uso de máscaras e os limites às reuniões desapareceram. No entanto, muitas pessoas e empresas vão continuar a cumprir as medidas sanitárias devido ao crescente número de infecções. O primeiro-ministro Boris Johnson está determinado a restaurar as liberdades, mas há quem tema que se trata de um erro muito perigoso.
Há muito aguardado, o chamado Dia da Liberdade começou em Inglaterra pouco depois da meia-noite. Espaços noturnos de diversão abriram as portas em Londres e outras cidades inglesas. A partir desta segunda-feira, as restrições impostas em resposta à pandemia deixam de ter força legal. A energia, o libertar de todo o stress, estando a trabalhar a partir de casa há muito tempo, vai ser incrível. Receio que entremos num novo confinamento depois disto. Vamos aproveitar isto ao máximo. Mas apesar do otimismo de muitos, outros há que preferem continuar a manter as medidas de precaução. O governo de Downing Street continua a recomendar a utilização de máscaras em espaços fechados. Penso que devemos continuar a utilizar máscaras. Acabo de chegar de Brighton e na viagem de comboio fiquei contente por ver que a maioria das pessoas ainda utiliza máscaras. Penso que ainda é prematuro fazer coisas como ir a discotecas e coisas desse tipo. As restrições devem ser levantadas. Precisamos de viver com este vírus e devemos continuar a utilizar máscaras em espaços fechados e nos transportes públicos. De recordar que o fim das regras diz apenas respeito à Inglaterra. A Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte mantêm em vigor algumas das restrições. Portanto, o Dia da Liberdade em Inglaterra, no Reino Unido, é encarado com alguma preocupação por algumas pessoas mais preocupadas com a propagação do vírus. A Organização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 anunciou que foram detectados os 2 primeiros casos de Covid-19 entre os atletas residentes na aldeia olímpica, na cidade do Japão, ou na capital do Japão. A organização não identificou os atletas. Desde a chegada das delegações, 4 atletas acusaram positivo para a Covid-19, de acordo com a organização, que vai fornecer relatórios diários sobre os testes realizados em atletas, pessoal e funcionários acreditados para os Jogos. 2 atletas que vivem na aldeia olímpica testaram positivo para a Covid-19. Nacionalidade e nome não foram revelados pela organização. Também este domingo, um outro atleta testou positivo, mas este não reside na aldeia olímpica. A equipa espanhola partiu esta madrugada para Tóquio. O canoísta e porta-estandarte espanhol fala de um entusiasmo enorme para chegar ao Japão, que não é abalado pela incerteza relacionada com a Covid-19. Parte de Espanha, mas em terra japonesa já está a equipa australiana, que é também das que mais atletas leva aos Jogos Olímpicos. Foram todos vacinados em maio. O vice-presidente do Comitê Olímpico Australiano confirmou que nenhum dos casos positivos em atletas pertence à equipa. Disse também que estão conscientes de que podem sempre surgir casos positivos e que o importante é agir conforme o plano traçado. A aldeia olímpica vai abrigar 11.000 atletas. Os Jogos começam dia 23 de julho e terminam a 8 de agosto. A greve da Ground Force em Portugal, a empresa que presta assistência em terra à aviação, 2/3 dos voos de Lisboa foram cancelados este domingo. As próximas greves estão marcadas para os dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto. A Ground Force diz que a TAP lhe deve 12 milhões de euros, mas a transportadora aérea portuguesa garante que não deve. Já os trabalhadores da Ground Force exigem o pagamento imediato do subsídio das férias já gozadas, num valor que ronda os 3 milhões de euros em dívida. Neste vai, não vai, quem acaba por levar por tabela são os passageiros que veem os voos cancelados. Ontem, no segundo dia da greve dos trabalhadores da Ground Force, empresa que trabalha com transporte e entrega de bagagens, levou ao cancelamento de 321 dos 515 voos previstos no aeroporto de Lisboa, anunciou esta segunda-feira a ANA Aeroportos de Portugal. Já de e para o Porto foram cancelados 26 voos. As companhias aéreas que utilizam o Terminal 2 do aeroporto da capital portuguesa, as chamadas companhias low cost, foram as únicas que manteram a operação regularizada. A paralisação dos trabalhadores da Ground Force vai prolongar-se ainda pelos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.
pelo que se tem viagem marcada para Portugal nestes dias, garanta um seguro que proteja a sua bagagem ou informe-se junto da companhia aérea da situação antes de embarcar. Isso é um pouco mais difícil, porque temos indicações de que as pessoas tentam ligação para as companhias aéreas, neste caso a TAP, no que diz respeito aos voos dos Estados Unidos para a Europa e também de Portugal para cá, e não ficam horas infinitas ao telefone. Sabemos também que houve, no sábado, o voo foi adiado para domingo por causa da greve da Ground Force e os testes serviram, houve pessoas que que tomaram de novo ou fizeram os testes de novo, não teriam que os fazer, na medida em que a TAP decidiu aceitar os testes com mais de 72 horas porque adiou o voo. Por outro lado, há bagagem que não está a chegar a Newark também e a outras cidades para onde a TAP opera, para Boston também, porque a bagagem que é colocada a bordo pela Ground Force não foi colocada. Portanto, nós temos indicação hoje de que várias pessoas estão à espera, desde antes de ontem, da sua bagagem que era supostamente ter vindo de Lisboa para Newark ou para Boston e não chegou cá. É uma situação que urge resolver. Quem tem razão, não sabemos, mas o que é certo é que tanto a Ground Force como a empresa privada ou a TAP, como dizia um comentador ontem, algum adulto tem que pôr mão neste jogo de crianças. Se houvesse hoje em Portugal eleições legislativas, o Partido Socialista seria o claro vencedor com 37,6%, de acordo com a mais recente sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. Apesar da queda de pouco mais de 1 ponto relativamente a maio, ficaria 12 pontos acima do PSD, que depois de bater no fundo recupera para os 25,2%. Mas há outras novidades. O Bloco de Esquerda, 7,8%, está quase a par do Chega, a 7,7%, enquanto a Iniciativa Liberal, com 5,5%, ultrapassa a CDU, com 4,8%, que já tem o PAN a morder-lhe os calcanhares, com 4,6%. O CDS regressa à irrelevância, com apenas 0,9%. O número de tiroteios nos Estados Unidos tem vindo, como toda a gente sabe, e vocês têm lido nos jornais, tem continuado a aumentar. No passado fim de semana, pelo menos 53 pessoas foram baleadas ou atingidas a tiro em 41 tiroteios diferentes em Chicago. Dos 53 tiroteios, 6 pessoas morreram. Em Filadélfia, 2 pessoas ficaram feridas durante a noite de sábado. E em Washington, 3 pessoas ficaram feridas num tiroteio perto do National Park. Já sabem que foi à saída de um estádio desportivo onde se jogava uma partida do futebol profissional, do chamado beisebol profissional americano. Em Portland, no estado do Oregon, uma mulher morreu e outras 6 ficaram feridas. Em Sacramento, na Califórnia, 2 pessoas morreram e outras 4 também ficaram feridas. Ainda na manhã de hoje, 6 pessoas foram atingidas a tiro aqui bem pertinho de nós, em Pertamboy, felizmente que não foi nenhum português. Mas se falamos em instabilidade, já sem tiroteios para já, temos que falar de Cuba. O presidente Díaz-Canel discursou perante apoiantes e denunciou as intenções dos manifestantes anti-governo. No fim de semana passado tiveram lugar as maiores manifestações anti-governamentais dos últimos 25 anos. Este sábado, milhares de cubanos desceram às ruas em apoio ao governo que neste momento vigora em Cuba. Apoiantes do governo e do presidente cubano Miguel Díaz-Canel desceram às ruas na capital Havana no sábado. A manifestação de apoio ao governo teve lugar após protestos antigovernamentais no domingo passado. O presidente Miguel Díaz-Canel denunciou os motivos dos manifestantes anti-governo. Eles encorajam e glorificam o desrespeito e destruição da propriedade, as ameaças e o assédio a cidadãos e famílias. O que o mundo vê neste momento de Cuba é uma mentira. De acordo com dados avançados pelas autoridades, milhares de pessoas participaram nas manifestações de apoio ao governo. Com pandemia ou sem pandemia, temos que defender o governo.
E aqui estamos para nos protegermos e defender o que é nosso, porque temos de defender o que é nosso. Temos o direito de defender a nossa revolução, nas palavras de Miguel Díaz-Canel. Ele deixou claro ao mundo que esta revolução não será derrubada por ninguém. Os protestos anti-governo do domingo passado foram os maiores dos últimos 25 anos. Os manifestantes exigem mudanças no modelo político vigente na ilha. E acontece isto em Cuba com alguma frequência, quando há manifestações contra o governo, surgem logo manifestações pró-governo, perfeitamente estudadas, maniatadas e completamente organizadas para dar a entender que, afinal de contas, a verdade não está só do lado daqueles que protestam. Mas a verdade é que Cuba merece que o embargo acabe, que tenha a sua vida própria e consiga continuar a ter o sucesso que tem, sobretudo em áreas como a medicina, a biologia, a ciência e outras áreas que são importantes ao mundo em que vivemos agora. Bem, vamos ao desporto, e agora no desporto fica a saber que o Benfica, e isto é muito curioso, ficou hoje a conhecer o adversário da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os encarnados vão defrontar a equipa do ex-treinador, o Rui Vitória, o Spartak de Moscovo. O que é de facto fantástico na vida. Rui Vitória foi um dos treinadores do Benfica recentemente e hoje aparece como o adversário do Benfica, este treinado por Jorge Jesus. O sorteio das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões não podia ter sido pior para o Sport Lisboa e Benfica. O Spartak Moscovo, orientado por Rui Vitória, é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Será então o reencontro das Águias e de Jorge Jesus com o treinador que conduziu as Águias à conquista dos títulos de campeão nacional em 2015-2016 e em 2016-2017. Ambos os técnicos entraram em vários bate-bocas durante os tempos em que treinavam Sporting e Benfica. Está tudo igual, tudo. Pelo software que eu deixei cá. Era fácil, eu se quiser pôr o Rui Vitória deste tamanho, mas não ponho, vou respeitar. Porque isto parece quem faz mais barulho e eu não quero ser comido de cebolada, como se costuma dizer. Se é para fazer barulho, também sabemos fazer. Eu até tenho uma voz grossa. Rui Vitória foi demitido do comando técnico do Benfica em janeiro de 2019, tendo sido substituído na altura por Bruno Lage. Rui Vitória, recorde-se, depois de uma experiência na Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr, assumiu recentemente o comando do Spartak Moscovo, que terminou a última época no segundo lugar da Liga da Rússia. O primeiro jogo desta eliminatória será em Moscovo, a 3 ou 4 de agosto, ficando a segunda mão para o Estádio da Luz no dia 10 de agosto. Vamos ver como termina este embate entre Jorge Jesus e este treinador que todos nós conhecemos do Spartak de Moscovo. Fran Sérgio é o alvo do Futebol Clube do Porto para o meio-campo. O médio do Sporting de Braga agrada a Sérgio Conceição e os Dragões já preparam uma oferta pelo brasileiro. Apesar de ter 30 anos, Fran Sérgio é um nome que agrada bastante a Sérgio Conceição. A polivalência que o médio brasileiro tem e a intensidade que consegue impor ao jogo do Sporting Braga são argumentos que o treinador do Futebol Clube do Porto apresenta para levar os Dragões a contratar o jogador. Fran Sérgio está avaliado em 5 milhões de euros no site Transfermarkt e, para baixar o preço do jogador, o Porto propõe-se a oferecer em troca o passe do lateral direito Nanu, isto depois de ter sido especulado sobre a possibilidade de o eleito ser Tomás Esteves. Carlos Carvalhal pretende mais uma unidade para o lado direito da defesa e Nanu encaixa no perfil desejado, o que pode assim facilitar a transferência de Fran Sérgio para o Futebol Clube do Porto. Numa altura em que subsistem muitas dúvidas quanto à permanência no Dragão de Sérgio Oliveira de Otávio, o Futebol Clube do Porto procura alternativas viáveis para uma zona muito importante da equipa. E Fran Sérgio, na opinião de Sérgio Conceição, tem qualidades para a eventual saída de 1 ou 2 jogadores dos Dragões. Filipe Kronovic não entra nas contas do Jorge Jesus para a próxima época e está muito perto de ficar com o seu futuro definido. O médio croata, Kronovic, como sabem, vai regressar ao seu país natal
para jogar no Hajduk Split, depois de ter sido formado no Dinamo de Zagreb. O Benfica venceu a este domingo o Almeria da 2ª Divisão Espanhola por 2-1 no 6º encontro particular da pré-temporada 2021-2022, disputado no Benfica Campos, no Seixal. E pronto, temos o desporto como um dado adquirido. Resta-nos agora ir para o valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil. 0,84 para o euro, 1,18 também na venda. No real no Brasil, 5,16 para a compra, 0,19 para a venda. E não se espera que o tempo seja mau nos próximos dias, pelo menos aqui na Costa Leste. Nada será como no sábado passado, mas o que é certo é que a nossa colega Catarina Rebimos tem informação corretíssima sobre o tempo que vai estar amanhã e nos dias seguintes nas nossas comunidades. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 93 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 92 graus, Nova York com céu parcialmente nublado com 91 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 89 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 90 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 89 graus, Miami com trovoada com 86 graus, Palm Coast com trovoada com 88 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 89 graus, São Francisco com vento moderado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. A informação meteorológica está dada, e muito bem dada, e agora vamos terminar o espaço das notícias e vamos fazer um breve intervalo para regressar já a seguir com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóforo Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóforo Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóforo Oliveira. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo,
Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. E seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Antes disso, informar que a Casa das Natas vai festejar o seu primeiro aniversário já no próximo sábado. Por cada bifana, e como simpatia, a Casa das Natas oferece-lhe uma tripa doce completamente grátis e também tem malaçadas feitas todos os dias. Hoje também queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanham no Facebook e em todas as plataformas de televisão nas quais a SPT transmite o sinal para todo o país. É muito importante. Hoje fala-se muito em bolinhas de Berlim, portanto fiquem a saber que eu também gosto e quase toda a gente gosta. Não há quem não goste de bolas de Berlim, sobretudo na praia, que são muito agradáveis. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora. Eu tenho uma pergunta. Eu vivo em Jacksonville, Flórida. E neste momento eu tenho uma viagem marcada para Portugal no dia 9 de agosto. Acontece que é uma segunda-feira. Eu já corri todas as farmácias, CVS, Walgreens, Urgent Care, a vacina, para ver se me podem fazer o teste do PCR entre as 72 horas. E não consigo. Mas pode ter também. Faça... Ok. Sim. Pode fazer também o teste aligénio em 48 horas, que é o teste mais simples, e que geralmente as farmácias fazem. Esse teste não me fazem durante o fim de semana porque os laboratórios estão fechados. Tem que haver uma hipótese, e eu tenho a certeza que a nossa colega Catarina Ruimbas tem uma informação detalhada sobre esta história dos sítios onde é que há farmácias, me vai informar ou tentar informar. Em que sítio da Flórida, minha senhora? Em Jacksonville. Jacksonville, ok. Pelo menos Jacksonville, o que é que tem mais perto aí? Orlando, não é? Sim, a nível de grandes cidades, não é? Mas vamos tentar saber em Jacksonville onde é que poderá fazer esse teste no sábado. Nós sabemos que... Porque eu gostaria imenso de poder fazer dentro do tempo permitido. Claro. Inclusive, eu até telefonei para a TAP e a informação que me deram era que eu deveria, portanto, trocar a viagem, mudar a data. E eu disse, mas eu tenho essa viagem já comprada em maio, eu não posso estar a marcar agora. Não, tem que haver um sítio para isso. Então, olha, vai contactar, eu vou-lhe dizer, tem aí uma notazinha, um lápis ou uma caneta? Sim. Então, a produção está-me a indicar que poderá fazê-lo no ACE Labs, ACE Biomedical Labs, ACE ACE Biomedical Labs. Sim. O número de telefone é 904 580 8126. E atenção, o teste PCR pode ser feito em 40 minutos. Ótimo. Está bem? Está bem, muito obrigada. Mas tem que dizer que vai viajar. Está bem? Claro. Não se esqueça. É o que eu tenho estado a fazer. Muito obrigada. É no Peach Boulevard, em Jacksonville. Ok, ótimo. Está bem? Tanta informação melhor. É perto de mim. Está certo, ótimo. Muito obrigado. Olha, boa viagem também, está bem? Obrigadíssima. Boa noite. Bem, e agora, aqui deste lado mais de frente para os telespectadores, vamos continuar com a linha aberta. Eu não sei se tenho mais chamadas. Eu queria também informar os telespectadores que não receberam bagagens da TAP porque não vieram, não acompanharam o passageiro, que devem telefonar para a TAP o mais cedo possível aqui nos Estados Unidos, porque
as possibilidades em Portugal de terem mais gente a atender telefones acontece depois das 5, 6 da manhã, hora daqui. Portanto, serão 11 horas em Lisboa, meio-dia, é uma boa hora. Agora, se vai tentar às 4 da tarde, já são 9 da noite em Lisboa, é mais difícil. Mas eu sei de chamadas que são feitas, são atendidas, depois de algum tempo de espera são desligadas pelo funcionário que atende a chamada lá em Portugal. Também temos conhecimento disso, o que não é bonito. Mas tente regularizar a situação dessa maneira, enquanto a Ground Force, eu creio que já terminou a greve, só agora no dia 31 e dia 1 e 2. Portanto, acho que é possível que receba a sua bagagem o mais depressa possível. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, Sr. Luís. Olá, como está? Tudo bem? Olha, em relação ainda ao problema da chuva de sábado. Ah, sim. Na verdade, aqui na nossa zona é uma pouca vergonha. Ninguém limpa as águas. Nós tivemos a atravessar a rua, deixei o meu carro estacionado uma milha de casa porque não tem jeito. A água baixou, está tudo completamente sujo, lixo, sacos de lixo. A cidade vai ter muito trabalho na próxima quarta-feira em limpar esta cidade, vou-lhe dizer. A cidade não faz nada. A cidade, não há polícia. Os meus vizinhos têm os carros estacionados em frente nas bombas de água os dias inteiros da semana. Ninguém controla mais a cidade no Horto. Eu acho que se deve telefonar para a cidade e tentar dizer ao gabinete do Meier que as coisas não estão bem. É importante referir isso. É horrível, carros na água. E na zona onde eu vivo é uma zona boa. É aqui uma zona cerquinha do 109. Sim. Eu não sei o que está a passar. Mas olha, eu vou-lhe dizer, Harrison nesse dia esteve completamente fechado, também pela mesma circunstância. Não há cidade nenhuma na América ou no mundo que possa ter uma descarga de 9,2... Deixa-me só acabar. 9,2 polegadas de chuva por pé quadrado e que não haja inundações. É impossível. Agora, que se deve fazer mais para limpar tudo aquilo que ficou sujo, essa é uma realidade. Portanto, deve-se insistir... Eu estou 32 anos na cidade de Newark, eu não estou um dia aqui. Claro. 32 anos é muito ano. A senhora vive aqui? Está pior. A senhora vive aqui no Newark? Claro, vivo aqui pertinho aqui numa zona boa. Pronto, boa, então aconselho de facto a ligar para a Câmara, queixar-se ao Meier, porque isto de facto agora precisa de ser limpo. E quarta-feira é dia de limpeza e eu estou à espera para ver se a limpeza é feita dignamente ou não, porque há muito lixo nas ruas, trazido pelas cheias, e portanto é preciso que esse lixo seja limpo. Parece que as pessoas foram jogar o lixo nas ruas, nos lados, ninguém limpa, ninguém cuida da cidade. E nas sarjetas, que ainda é pior, não é? Exatamente, horrível. Ainda por cima, os vizinhos estacionam os carros em frente às bombas da água, 24 horas por dia, todos os dias da semana, e ninguém controla mais, ninguém cuida da nossa cidade. Tem toda a razão, minha senhora. Na zona da cidade que eu vivo, que eu nem vou dizer o nome, porque os meus vizinhos são todos claro, termos. Claro. Mas, olha, eles receberam agora 167 milhões para a Covid. Eu estava a ouvir o senhor desde o início do programa. E eu estou à espera que eles dediquem algum desse dinheiro para resolver o problema da canalização, reforçar a canalização. Para nós que pagamos taxas de casa, para nós que vivemos na cidade, que temos pessoas a trabalhar aqui na cidade. Sim, sim. Ok, senhor Luís, olha. Olha, eu tenho toda a razão, porque sabe uma coisa, eu deixei o meu carro aqui no Parque da Televisão e fui para casa a pé, portanto com água por acima do joelho. E eu deixei o meu, nem digo no lugar, que é todos os portugueses conhecem no Newark, e eu e várias pessoas cruzámos aquela água horrível. Exatamente. Porque já estava 2h30 para entrar na cidade. Estivemos presos Sabe uma coisa, 78, e depois não entramos na cidade. Eu só não consigo entender como houve gente a tomar banho nessa água, não é? Realmente, ainda fizeram da desgraça. Tiveram que se desinfetar logo a seguir, não é? Comentários. Muito obrigado. Obrigado. Pois, a situação é terrível, pois 9,2 polegadas são uma quantidade enormíssima de chuva, quase uma tromba de água, e foi a quarta pior tempestade que se abateu, de água, que se abateu sobre Newark desde sempre. Vamos à nova chamada, em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora, então. Olha, eu vejo o seu programa todos os dias, mas é a primeira vez que estou a chamar. É um prazer. Eu tenho o meu filho
nasceu aqui na América. Sim. Mas ele está registado em Portugal. Uhum. Mas eu queria que ele tirasse o cartão do cidadão. Sim. Como é que eu hei de fazer? Porque a gente chama para o consulado, eles não atendem o telefone, não respondem o e-mail e só dizem que temos que dar o número do cartão do cidadão. Se uma pessoa quer fazê-lo, não tem número nenhum, como é que se pode fazer? A senhora só pode fazê-lo por e-mail. É a única maneira que o tem de fazer. Se a criança está registada em Portugal, é muito mais fácil. Ele já teve cartão de cidadão ou não? Não. Nunca teve? Ok. Nunca teve. Eles pedem o número do cartão de cidadão. Ele não tem cartão de cidadão. Pronto. Então eu vou-lhe dar uma sugestão. A senhora vive em Newark? Yeah. Pronto. Qualquer dia da semana, a partir das 8 da manhã, a senhora vai ao Consulado de Portugal, espera ali, porque há sempre gente que desiste das suas marcações e as pessoas que estão ali, que chegaram primeiro, são atendidas. Portanto, a senhora tem essa hipótese também. Portanto, se tiver a oportunidade de fazer isso entre as 8 e as 10, ou coisa que valha, pode ter essa sorte. Mas, geralmente, por e-mail, eles têm respondido. Porque eu tenho enviado e-mails para o consulado e têm-me respondido sobre vários assuntos também. E a outros telespectadores também. Mas, se fizer, pode tentar os e-mails ou pode deslocar-se ao consulado numa situação destas, podendo ter sorte ou não ter. Mas eu acho que poderá ter. Faça isso, se tiver um bocadinho. E por acaso se ele for a Portugal, quais serão os documentos que ele tem que levar para se fazer lá? Olha, pode fazer lá, não? Pode. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos. Os pais são portugueses, não é? Portanto, a senhora e o seu marido. Sim, eu sou portuguesa e meu marido. Pronto, a senhora tem um certificado de casamento, obviamente, que pode tirar até fazer o download no site do consulado ou de qualquer caso. Se for à página do consulado, pode tirar uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, tudo aquilo que pode ser feito através do site do consulado. Mas com o passaporte português e com essa certidão de casamento ou dos pais ou de nascimento, pode em qualquer loja do cidadão fazer o mesmo que faz aqui. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, há uma grande fila e uma grande espera também nas lojas de cidadão em Portugal. Portanto, eu aconselho a fazer a marcação daqui para a terra onde a senhora vai, onde há uma loja de cidadão, para o dia em que é mais conveniente para si. Logo chega, aí 2 dias depois ou um dia depois. E fazer uma coisa, tem que dar a morada aqui dos Estados Unidos, não tem problema nenhum. Hein? Pois. Portanto, digo, olha, eu moro nos Estados Unidos, mas eu queria fazer o cartão de cidadão do meu filho aqui. Pronto, e a situação pode ser resolvida em Portugal sem qualquer problema. Porque ele nem tem o cartão de cidadão, nem tem o passaporte português. Pois, só pode ter o passaporte português com o cartão de cidadão. Está bem. Está bem? Faça isso, tá mas bem. se quiser dar uma saltada ao consulado, acho que lhe resolvem isso sem qualquer problema. Ok. É tudo gente simpática. Está bem? Ok. Muito obrigado, prazer em ouvi-la. Obrigada. Obrigado. É mais difícil, de facto, o consulado de Nova Iorque. Já tivemos, e temos aqui também, já pelo menos 2 notas em relação ao consulado de Nova Iorque, pessoas que se deslocaram lá para resolver um problema e não conseguiram resolvê-lo, não tiveram acesso ao consulado. Deve fazer a mesma coisa, ir à página do Consulado de Portugal em Nova Iorque e enviar um e-mail para lá dizer que quer marcar uma entrevista, um apontamento, como quiser. É a única maneira que tem, porque ali é que não há mesmo acesso ao andar onde está instalado o Consulado de Portugal. Vamos à nova chamada telefónica, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Eu tenho um problema que a minha esposa queria Portugal de emergência, o passaporte e o cartão de cidadão já acabou, e aqui em Bolsa uma pessoa chama, faz online, e-mails, e para reservar online só diz seu tempo mutuamente para março de 2022. Exatamente. Olha, uma pergunta que eu lhe quero fazer. Está em Boston, não é? Sim, sim. Pronto. A sua esposa não tem passaporte americano? Não, tem um passaporte português, mas já caducou. Já caducou. E tem cartão verde, não é? Tem cartão verde? Ok. Então tem que fazer uma coisa. Desloque-se ao Consulado de Portugal em Boston, acho que é na Boylston Street, em Boston,
e explique exatamente a situação. Não faça marcações, porque se não lhe respondem, só tem uma solução, e é uma situação de emergência. E os consulados têm aberturas excepcionais para situações de emergência. Portanto, doença ou óbitos, o que acontecer, têm situações de emergência. Portanto, e eles vão deixar entrar... Já ouvi dizer que eles não deixam entrar as pessoas sem dar apontamento. Mas diz que é exatamente uma situação de emergência. E sendo uma situação de emergência, o senhor pode viajar. Tem outra solução também. Pode viajar com o seu passaporte caducado, sabe disso? Pode viajar? Pode, na TAP, só na TAP. Okay? Na SATA não dá, né? Não, na SATA não sei, sinceramente eu não tenho conhecimento disso. Amanhã podemos informá-lo se a SATA aceita o viajar com o passaporte caducado, e depois terá lá que resolver o problema do passaporte para poder viajar para cá. Isso é fácil. Mas lá é muito mais rápido, né? Se claro. Lá na TAP. O mais rápido é viajar com o passaporte caducado, não é? Até durante algum tempo. E o máximo de validade de 5 anos. Não pode estar caducado mais de 5 anos. Não, caducou em 2019. Então. Mas se eu for para lá, para Portugal, passaporte caducado, eu posso chegar lá e fazer um outro lá, não é? Pode sim, senhor. Não há dúvida nenhuma. De emergência para vir para trás. Eu estou-lhe a referir a TAP, mas amanhã, neste programa, eu vou-lhe indicar se a SATA, depois de eu falar com o representante da SATA em Fall River, saber se a SATA também permite isso ou não. Para o senhor ficar a saber o que é que deve fazer. Porque se não permitir, só tem mesmo que ir ao consulado e dizer é uma situação de emergência e eles são obrigados a atendê-lo. Ok. Está bem? Portanto, não diga, está fechado e tal. Não. Diga mesmo, o senhor tem que estar aberto para mim, porque eu tenho uma situação de emergência. Prova, o senhor deve ter uma prova da emergência. Tem. Pronto, então está o problema resolvido. Se a SATA aceitar a entrada nos Açores com um passaporte caducado, aí não tem qualquer problema. Sim, então agradecer. Está bem, amanhã dou-lhe a informação sem problema nenhum. Está bem? Ok, obrigado. Prazer em ouvi-lo também. Muito obrigado. Obrigado. É uma situação que só é possível através da TAP, porque exatamente é a companhia de bandeira. Se for, por exemplo, pela United ou pela Lufthansa ou Air Canada, já não é possível. Portanto, é apenas uma vantagem que o governo português oferece por causa da pandemia. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora. Olha, eu vou viajar para Portugal no dia 29 de julho, que é uma quinta-feira, e queria saber qual é a melhor tempo para fazer o PCR. É na segunda-feira ou na terça? É na terça-feira de manhã. Se vai viajar na quinta, se vai viajar na quinta-feira, tem que fazer terça de manhã e dizer que vai viajar, que é para ter o resultado na quarta. Mas se quiser fazer o antigénio, que é a mesma coisa, pode fazê-lo na quarta-feira e entrega-lhe na quinta de manhã também. São 24 horas. Sim, porque eu tenho um sítio que disse para fazê-lo na segunda-feira, porque depois o laboratório vai buscá-lo segunda-feira à noite e só conta a partir de terça. Só acha que isso é safe para fazer? Não, minha senhora, não, porque são 72 horas de validade. E se nesse teste aparecer mais de 72 horas à hora de embarque do avião, esse teste já não é válido. Portanto, eu aconselho a ser terça-feira de manhã para receber quarta-feira à noite ou na quinta de manhã. Pronto, assim tem as 72 horas. Se for o aligénio, que é outro teste mais fácil, aí pode ser com 2 dias de diferença, não com 3. Está bem? Ok. Sim, pronto. Muito obrigado. Nada, minha senhora. Prazer em ouvi-la também. Hein? Portanto, estes testes são, como já disse, agora praticamente em todo lado se fazem testes e é fácil, é mais fácil. O teste aligénio é exatamente o mesmo, tem o mesmo valor que o teste PCR. Portanto, andámos muito tempo a falar sobre, eu e o Ricky, sobre os testes PCR e eram os únicos aceitos, agora já se aceita os aligénios. Atenção que a vacina feita nos Estados Unidos não é válida à entrada em Portugal. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Não é válida porque o certificado digital na Europa é uma coisa e o certificado aqui em papel é outra. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos para a última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Muito bem. Meu nome é Lina e eu queria fazer uma pergunta. Diga. A questão
de um anúncio que tem feito na televisão, do Maxima Easy Drive. Sim. Nós fizemos uma reserva, mas agora estamos assim um bocadinho indecisos, não sabemos se isso é uma boa companhia e gostaria que o Sr. Luís me pudesse dar uma opinião. Olha, a única opinião que eu lhe posso dar é que conheço o dono há mais de 20 anos. E fui sempre muito bem servido pelo meu querido amigo, que é o proprietário do Maxima Easy Drive. Aliás, devo dizer também que o Ricky utilizou a mesma companhia e outros amigos também já a utilizaram. Portanto, esteja perfeitamente descansada. Pronto, era isso que eu queria saber. Esteja perfeitamente à vontade. Está bem? Pronto, muito obrigada. Prazer em ouvi-la, muito obrigado. E pronto, foi a última chamada. Vamos agora fazer uma pequenina pausa e quando regressarmos vamos falar daqueles que fazem hoje anos e se houver aniversários de casamento, cá estaremos com muito gosto também para os cumprimentar. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E, curiosamente, um nosso telespectador, eu digo já aqui quem foi, porque, entretanto, foi o José Ferreira, recordou-me o dono do Easy Drive, que é o meu amigo José Romão. Muito obrigado pela lembrança, porque, de repente, tive assim um blackout e não me lembrei do nome dele. É o José Romão. Portanto, quando telefonar para lá, pede para falar com o José Romão, ele ajuda com certeza absoluta. Agora, vamos àqueles que fazem anos, temos esta rubrica Happy Birthday to You, não sei quantos é que aniversários temos. Temos 6, hoje temos uma mão mais um dedo. E aniversários de casamento, quantos temos hoje? Hoje não temos, que pena. Vou fazer um beicinho, mas vamos então aos aniversários hoje. Parabéns, Miguel Pombeiro, 74 anos. Muitos parabéns. Também a Maria Esteve, as maiores felicidades, 66, velinhas para apagar a obra, não é? Também a Heidi Marques, com 42 anos e um sorriso maravilhoso, ali pronta para mais um aniversário. Eduardo Bernardes, 42 anos também, tem um ar jovem, parabéns também. André Pereira, 36 anos de idade, meu querido amigo, muitas felicidades, muitos anos de vida. Madeline Milheiro, 13 aninhos, uma jovem, tem muitos anos pela frente, muitos parabéns, é uma idade bonita. E pronto, acho que chegamos ao final deste programa, como é habitual. Amanhã é terça-feira, cá estaremos para mais uma edição do Especial Informação. Quando forem 7h30, conte connosco. Até lá, em nome de toda a equipa, uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.